Nosso último encontro, nós vimos lá na parte 2 do capítulo 17, né? Nós vimos o quê? Uma mãe pedindo pelo filho, intercedendo pelo filho, porque ela também se sentia culpada daquela situação. Esse filho vem então por uma doutrinação numa casa espírita, que nada mais é do que uma conversa, um diálogo, né? Tentar abrir para ele aí uma luz para que ele possa seguir o caminho. Mas nós vimos lá no final o mais importante. Nenhum de nós, né, qualquer um de nós ou qualquer ente que venha parar em zonas umbralinas, esteja em local denso e pesado, ele não vai ser resgatado se ele então não tiver de uma certa forma consciência e quiser lá no íntimo o quê? Mudança, né? Quando ele fala, eu posso ir com você, ela fala, infelizmente, por enquanto não. Você precisa mudar realmente lá no seu íntimo, né? Nós vamos estar aqui a postos para te ajudar. Haverá um irmão que irá te acompanhar, mas você precisa exercitar e querer de fato essa mudança. Hoje, no capítulo 18, obsessão, nós vamos ver o quê? Essa primeira parte, né? Que nós vamos começar aqui. Nós vamos ver histórias de obsessores de longa data. Então, o que que nós podemos entender por obsessão? Primeiro, nós temos que partir do pressuposto que quando nós fechamos os nossos olhos físicos e abrimos nossos olhos espirituais, nós vamos encontrar amigos, né? Se tivesse ocorrido e amparado, a chance muito grande, né? A gente sabe também que a gente não vai reencontrá-los de imediato. Cheguei, desencarnei hoje, cadê o pessoal? Não é assim. Vai chegando aos poucos, né? À medida que nós vamos nos equilibrando, então as visitas vão chegando, né? Os reencontros vão acontecendo e vão acontecer aí ao longo, né, da nossa caminhada. Os nossos entes vão estar mais próximos, serão os primeiros, né? Assim que a gente se reequilibrar. Mas nós também encontramos inimigos? Encontramos inimigos. E muitas das vezes esses inimigos não é necessário que a gente feche os nossos olhos espirituais. Eles conseguem nos identificar quando a gente então vem para a Terra. Quando a gente reencarna, né? Então, aquele que de uma certa forma obsedia, atrapalha de alguma forma, né? Pode ser um obsessor de longa data? Pode. Lembram do filme do Divaldo? Né? Divaldo tinha aí um inimigo aí de muitos séculos. E que descobriu o corpo físico que ele estava habitando e estava o perseguindo, né? Então, nós também vamos encontrar esses inimigos. E nós vamos ver a importância do perdão, a importância de não querer vingança, a importância de deixar tudo a cargo da lei de ação e reação. Que é isso que Jesus, então, espera de nós. Então, o capítulo 18 inicia-se assim. O Conselho de Orientadores Experimentados, o agrupamento a que Alexandre emprestava preciosa colaboração, reunia-se em noites previamente determinadas para atender aos casos de obsessão. Então, aqui ele já fala pra gente. O que André já nos deixa aqui nas entrelinhas? Olha, existe dia determinado para acontecer essas desobsessões nas casas espíritas, assim como há dia pré-determinado para acontecer também a doutrinação. E doutrinação não se confunde com desobsessão. Cada um existe um rito diferente, existe uma maneira diferente de se trabalhar. Trabalha-se também com diferentes colaboradores. Às vezes, nem todo mundo que trabalha na doutrinação vai estar apto para trabalhar na desobsessão. Era necessário reduzir, tanto quanto possível, a heterogeneidade vibratória do ambiente,
o que compelia a direção da casa a limitar o número de encarnados nos serviços de benefício espiritual. E a gente já sabe aí, então, que numa sessão de desobsessão, o número de encarnados, então, é o quê? Limitado. Porque precisa-se de uma energia mais homogênea, todo mundo vibrando, né? Mais ou menos ali da mesma maneira. E quando se mistura muita gente, é cada um com uma vibração diferente. Então fica mais difícil de se trabalhar. Então por isso também que é o quê? Limitado. Semelhante capítulo de nossas atividades impressionava-me fortemente. Razão porque, depois de obter a permissão de Alexandre para acompanhá-la ao trabalho, interroguei-o com a curiosidade de sempre. Todo obsediado é um médium no sentido legítimo do termo? Então, ele quer saber se todas as pessoas que vão ali estar, que estão de uma certa forma obsediadas, elas são médiums? E o instrutor diz, médiums, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, todos o somos, em vista de sermos intermediários do bem, que procede de mais alto quando nos elevamos, ou portadores do mal, colhido nas zonas inferiores quando caímos em desequilíbrio. E ele fala, olha, ele remete, né? Ele nos remete lá no livro dos Espíritos quando fala, todos nós somos médiums, porque mediunidade é uma questão orgânica, né? Então, uns mais, outros menos, mas todos nós o somos, seja encarnado ou seja desencarnado. E ele abre, né, um parênteses aqui pra gente. Olha, você pode proceder do mais alto, né, ou dos mais baixos, depende de onde você está vibrando. Se você vibra com a zona umbralina, você está pendendo para o mal. Se você vibra com a espiritualidade superior, você está na positividade, você está agindo de acordo, né, no bem aí, onde a gente espera que todos nós estejamos um dia, né? O obsediado, porém, acima de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. E ele fala o seguinte, olha, o obsediado, a gente tem que olhar ele, sobretudo, como um enfermo, como um doente que está precisando de ajuda. Por isso mesmo, constitui, em todas as circunstâncias, um caso especial que exige atenção, prudência e carinho. Então, ele já abre uma outra janela para a gente para dizer o seguinte, olha, a gente não consegue trabalhar numa desobsessão impondo as coisas. Esse não é o caminho. A gente precisa ter prudência, atenção e, sobretudo, carinho, saber como colocar e como lidar, né? Então, com essas palavras. Lembrando as conversações ouvidas entre os companheiros encarnados, cooperadores assíduos do esforço de Alexandre e outros instrutores, acrescentei. Então, a André estava lá, né? Ouvindo tanto os encarnados como os desencarnados, né? Então, ele acrescenta. Pelo que me diz, compreendo as dificuldades que envolvem os problemas alusivos à cura. Entretanto, recordo-me do otimismo com que nossos amigos comentam a posição dos obsediados que serão trazidos a tratamento. O generoso mentor fixou um sorriso paternal e observou. Então, Alexandre estava lá, né, ouvindo dos amigos, né, encarnado, estava lá dizendo, né, a positividade que eles estavam tendo em questão do tratamento que seria feito naquela noite. E Alexandre, né, observa para André. Eles, por enquanto, não podem ver senão o ato presente do drama multissecular de cada um. Não ponderam que obsediado e obsessor são duas almas a chegarem de muito longe, extremamente ligadas nas perturbações que lhes são peculiares.
Olha lá o que ele nos diz, né? Que nós precisamos observar que obsediado e obsessor, eles muitas das vezes têm uma ligação aonde? De longa data. E essa longa data inclui o quê? Outras vidas, e não só de agora, né? E olha como que a gente tem que ser vigilantes, né? Porque se a gente pode hoje contrair um obsessor, a gente pode também estar trazendo de longe. Então imagine que tem pessoas que não tem só um obsessor, tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Às vezes a casa está cheia, né? Olha o quanto que a gente tem que estar vigilante aos nossos atos, às nossas ações, né? Nossos irmãos na carne procedem acertadamente, entregando-se ao trabalho com alegria, porque de todo esforço nobre resulta um bem que fica indestrutível na esfera espiritual. E aí fala pra gente, né? Que nós, não somente o esforço que a gente faz em casa espírita, mas todo o esforço nobre que a gente faz, ele fica o quê? Ele é indestrutível. Ele fica, de uma certa forma, carimbado na sua linha, né, da eternidade. E esse carimbo e essa boa ação ninguém te tira. Por isso, você recebe o bônus, né? E por isso você pode também oferecê-lo ao seu ente desencarnado sem prejuízo próprio. No entanto, deveriam ser comedidos nas promessas de melhorias imediatas no campo físico e de modo algum deveriam formular julgamento prematuro em cada caso, porquanto é mais difícil identificar a verdadeira vítima com a visão circunscrita do corpo terrestre. E nos chama a atenção, fala, olha, todo o bem que eles fazem estão lá carimbado, mas não devem fazer nenhum pré-julgamento. Porque a gente nunca sabe se essa obsessão é de agora ou de muito tempo. Né? Nós não conseguimos, com os nossos olhos físicos, saber até onde está indo essa questão. Depois de pequena pausa, continuou. Olha aí, gente, que importante agora. E é uma dica para todos que frequentam uma casa espírita observar. Né? Então, o que a gente observa numa casa espírita? A gente observa se aqueles dirigentes, se aqueles médiums trabalham de acordo com o que a doutrina exemplifica e fala. Então, olha aqui. O que Alexandre disse? Também observei o exagerado otimismo dos companheiros, vendo que alguns deles mais levianos chegavam a fazer promessas formais de cura às famílias dos enfermos, ou seja, a família dos obsediados. Claro que serão enormes os benefícios a serem colhidos pelos doentes, todavia, se devemos estimar o bom ânimo, cumpre-nos desaprovar o entusiasmo desequilibrado e sem rumo. O que Alexandre está querendo nos dizer aqui? Olha, eu observei que muitos aqui nesse nosso grupo, quando chega uma pessoa que está com problema, que está obsediado, eles logo fazem promessa, né? Não, na sessão de hoje vai ficar tudo bem, vai ficar tudo resolvido. E a gente sabe que nem sempre funciona dessa forma. E a gente vai ver aqui para frente uma série de requisitos, o porquê disso não acontece de imediato. E Alexandre fala, olha, deles já terem vindo até aqui, lógico que terá sim algum benefício. Mas não se pode prometer isso de imediato, porque a gente não sabe a profundidade que tem essa ligação entre um e outro. Então, às vezes, vai demandar muita coisa. E nós vamos ver aqui a seguir. Então, mais um ponto para a gente observar quando formos a alguma casa espírita, né? Se chegarem já te prometendo que vai solucionar o seu problema,
pode ficar aí com seus pés atrás, porque nem sempre terá essa possibilidade. Já conhece todos os casos? Indagou André. E Alexandre responde, sem hesitar, todos. Dos 5 que constituirão o motivo da próxima reunião, apenas uma jovem revela a possibilidade de melhoras mais ou menos rápidas. Os demais comparecerão simplesmente para socorro, evitando o agravo nas provas necessárias. Então, ou seja, olha, Alexandre já conhece todos os casos que vão passar por lá. Serão 5 casos que estarão lá daqui a pouco, né? Só uma moça que está suscetível de receber essa ajuda. Os outros vão receber o quê? Um socorro para a situação não se agravar, mas a situação vai persistir. E nós vamos ver por quê. Considerando muito interessante a menção especial que se fazia, perguntei: gozará a jovem de proteção diferente? Então André está perguntando, por que só ela é suscetível de mudança? Ela tem algum merecimento? Ela tem algum plus a mais para que ela tenha o socorro e os demais não? E o instrutor sorri e esclarece. Não se trata de proteção. Olha aí a importância agora. Mas de esforço próprio. Então a gente já sabe que a desobsessão não é só trabalho inerente da espiritualidade amiga e da casa espírita que tem, né, que os médios estão ali presentes para ajudar. Mas a pessoa obsediada, ela precisa ter um esforço próprio também. E isso ainda implica a questão do obsessor. Então, vocês hão de convir comigo que todas as vezes que existe um obsessor e um obsediado, é porque esse obsediado também, em algum ponto da sua evolução, deixou a porta aberta. Em algum ponto da sua evolução, ele atraiu para si esse obsessor por alguma circunstância. Ou estava vibrando como, ou existiu ali também um fator que ele também era culpado. Às vezes, obsessor e obsediado, ambos são vítima. E ambos têm culpa. Nem que ainda não seja hoje, com os nossos olhos, com o entendimento de hoje, a gente não consiga ver e explicar, mas ainda assim os tem. O obsediado, além de doente, né, de enfermo, representante de outros enfermos, quase sempre também é uma criatura repleta de torturantes problemas espirituais. Se lhe falta vontade firme para a autoeducação, para a disciplina de si mesmo, é quase certo que prolongará sua condição dolorosa além da morte. Que acontece a um homem indiferente ao governo do próprio lar? Indubitavelmente será assediado por 1001 questões no curso de cada dia e acabará vencido, convertendo-se em joguete das circunstâncias. Então, olha o que ele está dizendo. Se em algum momento a gente deixa a porta aberta, se em algum momento a gente, né, tem um ato, uma consequência negativa, nós também somos responsáveis, nós também vamos purgar de alguma forma. Imagine agora que esse homem indiferente esteja cercado de inimigos que ele mesmo criou, adversários que lhes espreitam os menores gestos tomados de sinistros propósitos na maioria das vezes. Se não desperta para as realidades da situação, empunhando as armas da resistência e valendo-se do auxílio exterior que lhe é prestado pelos amigos, é razoável que permaneça esmagado. Então, ou seja, a gente precisa vigiar, estarmos atentos e não querer contrair inimizades, porque essas inimizades perduram e às vezes a gente se depara com um espírito tão ignorante que a ignorância ainda vai se perfazendo. E sabe-se lá quanto tempo vai nos acompanhar. Por isso Emmanuel diz, né?
Quanto tempo para se restabelecer, recuperar, reparar um ato, né? Vai saber, né? Lembra lá de Valdo? Quando ele fala que está aguardando aquela garotinha lá, que é aquela garotinha que chega, né? Que é a mãe reencarnando, né? A mãe daquele obsessor. Ele aguardava ela por 400 ou 500 anos, né? Então, quantos anos ainda nós não vamos precisar para poder reparar tantas coisas, né? Esta é a definição da maior percentagem dos casos espirituais de que estamos tratando. Não representa, porém, a característica exclusiva das obsessões de ordem geral. Existem igualmente os processos laboriosos, né, trabalhosos de resgate, em que depois de afastados os elementos da perturbação e da sombra, perseveram as situações expiatórias. Em todos os acontecimentos dessa espécie, porém, não se pode prescindir da adesão dos interessados direto na cura. Se o obsediado está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Então, o que é que ele fala para nós? Olha, se o obsediado, nessa confusão toda que a vida se encontra, nesse desequilíbrio todo que a vida se encontra, se assim ele está confortável nessa posição, então nós precisamos esperar o quê? O término da sua cegueira e, e que cesse ou reduza a sua ignorância e possa então enxergar os fatos assim como eles são. Porque de nada adianta a gente ajudar o ignorante. E aí vai cair igual lá na questão da doutrinação. Enquanto ele não cansar do sofrimento, não vai ter como agir. Porque está num estado de ignorância. E é difícil a gente ajudar alguém ignorante, né? Seja desencarnado ou encarnado, é difícil. Porque eles colocam uma coisa na cabeça e são eles que estão certos e ponto final, né? Então fica muito difícil. Ante obstáculos dessa natureza, embora sejamos chamados com fervor por aqueles que amam particularmente os doentes, nada podemos fazer senão semear o bem para a colheita do futuro, sem qualquer expectativa de proveito imediato. Então ele está falando o seguinte, que diante dos obstáculos, ainda assim, com fervor, há o que? Chamados, intercessão dos entes desencarnados que estão socorridos. Eles vêm, igual a mãe veio, pedir ajuda, mas às vezes a condição que eles se encontram, de nada eles podem fazer. Eles vão tentando semear o bem, tentando jogar ali alguma semente, algumas palavras, dando algumas aberturas, sem saber se vai surtir efeito. O instrutor imprimiu ligeiro intervalo à conversação e, porque visse minha necessidade de esclarecimento, prosseguiu. A jovem a que me referi está procurando a restauração das forças psíquicas por si mesma. Ou seja, ela já atinou que alguma coisa está acontecendo. E ela está vigilante. Tem lutado incessantemente contra as investidas dos espíritos malignos, mobilizando todos os recursos de que dispõe. E que recursos são esses? Como que a gente faz? Olha lá o que a jovem está fazendo. Ela se dispõe no campo da prece, do autodomínio e da meditação. Meditação nada mais é do que a reflexão do momento. É uma reflexão, uma meditação raciocinada sobre os fatos, procurando entender o que se passa à nossa volta e, sobretudo, segurando firme nas mãos de Jesus. Porque, embora a gente possa ser obsediado, quando você está equilibrado,
Quando você está em prece, firme em oração, seguro em Jesus, ainda sem saber o que está acontecendo e por qual razão de tudo aquilo, o obsessor não chega. Ele pode estar ali do lado, mas a gente cria em nós um bloqueio que ele não chega. E mais uma vez nós vamos remeter lá no filme de Divaldo. Quando que o obsessor conseguia de uma certa forma atingir Divaldo? Toda vez que Divaldo então se encontrava o quê? Em desequilíbrio. Quando ele encontrava-se desequilibrado, equilibrado, ele nem passava perto. Mas quando Divaldo estava naqueles momentos de angústia, em momentos de aflição, em momentos de desequilíbrio no geral, ele aparecia, dando gargalhadas, né? Ou seja, é a porta aberta que eu precisava para me fazer a bagunça que eu quero fazer aqui. O instrutor imprimiu, já falei esse pedaço, né? Meditação, que nós paramos. Não está, olha lá, o que a moça está fazendo? Ela não está esperando o milagre da cura sem esforço. E não obstante, terrivelmente perseguida por esses seres inferiores, vem aproveitando toda espécie de ajuda que os amigos de nosso plano projetam em seu círculo pessoal. A diferença, pois, entre ela e os outros é a de que, empregando as próprias energias, entrará, embora vagarosamente, em contato com a nossa corrente auxiliadora, ao passo que os demais continuarão, ao que tudo faz crer, na impassibilidade dos que abandonam voluntariamente a luta edificante. Então, ou seja, os outros estão lá parados, nada fazem. Acha que eles são apenas vítimas de tudo, estão apenas procurando, buscando a casa espírita para dar a solução, eles mesmos não fazem nada. E ela, de uma certa forma, está com a consciência um pouco desperta. Opa, essa situação aqui não me é agradável, né? Não sei por que está acontecendo, não sei o porquê de tudo isso, então eu vou me manter em oração. Ainda que vagarosa, olha o que Alexandre fala, ainda que vagarosamente ela vai entrar na nossa corrente. Quando ela entrar na nossa corrente de vibração, ao qual nós estamos tentando passar para ela, a expansão de consciência vai ser maior, né? Ela vai conseguir se blindar ainda mais e ela vai conseguir, então, ter êxito naquilo que ela precisa. Compreendi a elucidação e esperei a noite de socorro aos obsediados, como Alexandre designava esse gênero de serviço. Não decorreram muitos dias e, em companhia do instrutor, penetrei sumamente interessado no conhecido recinto. Então, passados-se uns dias, né? O que acontece? Chega o dia, né, da sessão de desobsessão. O pessoal estava agora reduzido. Em derredor da mesa, reuniam-se tão somente dois médiums e 6 irmãos experimentados no conhecimento e prática de problemas espirituais e os obsediados em tratamento. Então, ali estava 2 médiums para, né, trabalhar, 6 irmãos para ajudar, né, e os obsediados que estavam em tratamento. E a equipe, né, toda aí espiritual. Os enfermos, os doentes, né, que são os obsediados, em número de 5, apresentavam características especiais. 2 deles, uma senhora relativamente jovem e um cavaleiro maduro, demonstravam enorme agitação. 2 outros, ambos moços e irmãos pelo sangue, pareciam completamente imbecilizados. E por último, observamos a jovem a que Alexandre se referira, que se controlava com esforço ante o assédio de que era vítima. Então, quando ele diz aqui os enfermos lá em cima, ele se refere aos encarnados, né? Não acho que eu disse desencarnado.
Então ele está dizendo os 5 encarnados que estão ali. Então ele fala de uma senhora, de um cavaleiro, né, 2 irmãos e essa moça. Agora, os espíritos, né? Os espíritos inferiores que rodeavam os doentes compareciam em grande número. Nenhuma delas nos registrava a presença em virtude do baixo padrão vibratório que se mantinham, mas se sentiam à vontade no contato com os companheiros encarnados. Olha o que ele está dizendo, olha. Eram 5 encarnados que estavam ali para tratamento. Desencarnados, um monte. Só que eles não conseguiam nos ver pela corrente, pela densidade da vibração em que eles se encontravam. Mas eles estavam muito à vontade com os encarnados. Então, prova-se que aqueles encarnados que eles estavam à vontade é porque eles estavam na mesma dimensão, na mesma vibração. Permutavam impressões entre si com grande interesse. E, através das conversações, deixavam perceber seus terríveis projetos de ataque e vingança. Seguia-lhes atentamente a movimentação quando fui surpreendido com a chegada de 2 amigos de nosso plano, para os quais olharam os obsessores com certo receio. Então André estava lá aguardando começar, esses obsessores não conseguiam visualizá-los, eles estavam ali em meio, né, aos encarnados com muita popularidade, né, com muita afinidade, mas André viu chegar 2 irmãos, né, 2 espíritos, 2 irmãos espirituais, né, lá, né, pelo que André fala, né, lá de nosso lar, e de uma certa forma, os obsessores olharam para eles, ou seja, os visualizaram. E visualizaram com certo receio. E Alexandre diz para André, são nossos intérpretes junto desses espíritos perseguidores. Em virtude da condição em que se encontram, podem ser percebidos por elas e manter estreita ligação conosco ao mesmo tempo. Ou seja, esses 2 que chegaram vão nos ajudar. Vão nos ajudar fazendo essa intermediação. Como eles não conseguem nos ver, eles vão ver esses 2. Pela condição que eles se encontram. E que condição é essa? Provavelmente são missionários. Provavelmente são socorristas, né? Que conseguem ter essa vibração, conseguem vibrar para poder efetuar o trabalho. Assinalando a serenidade com que sorriam para nós, sem partilharem de entendimento direto com os instrutores de nossa esfera ali presente, ouvi o meu orientador, no caso Alexandre, explicar. Já se encontram de posse das instruções precisas aos trabalhos da noite. As criaturas desencarnadas que se congregavam ali, em dolorosa perturbação, retificaram de algum modo a linguagem que lhes era própria ao avistarem os 2 missionários. Verifiquei pela modificação a vida, que ambos eram conhecidos de todos. Então, os obsessores que já estavam ali de uma certa forma, né, muita vontade, já se aquietaram, né? Ele já era conhecido de todos ali. Um dos obsessores, evidentemente cruel, falou em tom discreto a um dos companheiros, né? Então, ou seja, um espírito falando para o outro espírito, né? E ele disse o seguinte: estão chegando os pregadores. Oxalá não nos venham com maiores exigências. Estão dizendo o seguinte, olha, chegaram aí os pregadores, né? Deus queira que não nos venham com mais exigências. E o outro fala, não sei o que desejam esses ministros, porque afinal de contas, conselho e água dão-se a quem pede. Ou seja, né? Não sei para que eles estão aqui, porque ninguém chamou. Parece-me que convidaram
os da mesa a cansar-nos até o esquecimento de nossos propósitos de fazer justiça pelas próprias mãos. Olha o que ele está dizendo. Parece que eles estão intuindo, né? Parece que eles estão convidando, chamando esses médiums que estão na mesa para que então possam nos cansar, para que possa haver em nós esgotamento e desistirmos de fazer vingança com as próprias mãos. E o outro fala, palavra, o vento leva. Então daí, gente, a gente já percebe o tamanho da ignorância. A gente percebe que não tem porta aberta muitas das vezes ali para conversa, né? E que não é fácil a questão da desobsessão. Eles não largam o outro assim, do nada. Ou com uma sessão, ou com uma, né, investida desses ministros. A essa altura, os novos amigos entravam em palestra com os espíritos da sombra. Um deles dirigiu-se a uma senhora desencarnada em tristes condições que se ligava a um dos obsediados em posição de idiotia e falou-lhe o bondoso. Então vamos lá. Um desses missionários chegou perto de uma senhora que estava obsediando um daqueles irmãos. Lembra? Tinha 2 irmãos, uma senhora, a moça e um senhor. Só que ela chega perto de uma senhora, eles chegam perto de uma senhora desencarnada que estava obsediando um dos irmãos. E ele chega perto para uma conversação, né? Um desses missionários. E fala para ela o seguinte: com que então, minha irmã, parece melhorada, né? Mais forte, ainda bem. Ela explodiu em crise de pranto. Todavia, prosseguiu o missionário sem qualquer inquietude. Então, a hora que ele disse para ela, né? Nossa, parece que você melhorou. Você está mais forte, você está bem. Ela já caiu no choro, né? Acalme-se. A vingança agrava os crimes cometidos. Para restabelecer a felicidade perdida, minha amiga, é necessário esquecer todo o mal. Enquanto abrigar pensamentos de ódio, não poderá atingir as melhoras que deseja. A cólera perseverante constitui estado permanente de destruição. Não conseguirá articular os elementos da paz íntima, até que perdoe de coração. E nós vamos prosseguindo e nós vamos perceber o quão importante é a gente deixar a cargo da lei de ação e reação aquilo que o outro nos faz. Quando a gente resolve fazer justiça com as próprias mãos, nós também ficamos estagnados. Porque a gente, de uma certa forma cega, cria uma cegueira ali em ficar correndo atrás daquela vingança, que a gente também não se desenvolve. E cria uma situação até mesmo difícil. Estar nessa condição de vingança, de querer vingança, de estar o tempo todo atrás do outro por vingança, também é uma situação difícil e dolorosa. Né? Então, à medida que a gente for avançando, vocês vão pensando nisso. Porque se nós estamos aqui com o intuito de expandir a nossa consciência, de sermos melhores, nós não podemos cair nesse estado de ignorância. Nós vamos continuando. É quase impossível, respondeu a interpelada. Então ela diz que é quase impossível ela deixar o outro. É quase impossível ela não querer fazer justiça com as próprias mãos. Este homem afrontou meu ideal de mulher. Lançou-me a corrupção, escarneceu de minha sorte, transformou-me o destino em corrente de males.
Então, ou seja, de uma certa forma ele abusou dela de alguma forma, ou seja, sexualmente ou afetivamente. Isso é que ela nos dá a entender. Não será justo que pague agora? Não apregoam que o pai é justo? Eu não vejo, porém, o pai e preciso fazer justiça usando minhas próprias forças. Ela está dizendo o seguinte, olhem, eu fui prejudicada por ele. E eu não vejo ele pagar. Não falam que Deus, que Jesus, que o pai é justo. Eu não estou vendo essa justiça do pai. Então eu vou fazer a minha justiça. E, porque o doutrinador desencarnado a olhava compadecida, ela murmurou: e se fosse o Senhor a mulher? Ponha-se, no meu caso, e pense como procederia. Prontificar-se-ia a desculpar os malvados que lhe atiraram lama ao coração? Cerraria as portas da memória a ponto de anestesiar os mais belos sentimentos do caráter? Não acredito. O Senhor reagiria como estou reagindo. Há condições para perdoar. E as condições que eu imponho na qualidade de vítima são as de que meu verdugo experimente também o sarcasmo da sorte. Ele infelicitou-me e voltou ao mundo. Preparou-se para uma vida feliz de considerações sociais. Titulou-se para a conquista a estima alheia. E o que me deve? Também eu, no outro tempo, não era digna de respeito geral? Não me candidatara a uma existência trabalhosa e honesta, com o firme propósito de servir a Deus? Olha lá, né, gente? A gente vê tamanha revolta, tamanha ignorância e estagnada. E o que ela fala aqui? Que ele, né, de uma certa forma, a inimizade deles não vem de agora. Porque ela cita aqui, ó, ele preparou-se para uma vida feliz, ou seja, ele reencarnou. Tá aí vivendo uma vida feliz aí? O que ele me deve? Ele não vai pagar, não? Então, olha como que a pessoa está obcecada em destruir o outro, sem perceber que ela também se destrói. E se não se destrói, no mínimo está estagnada. O outro está seguindo e ela está parada lá. Por isso a importância da gente deixar os atos negativos do outro com o outro. O que você me fez, não sou eu que vou me vingar, ou não sou eu que vou resolver esse assunto. Cada ato uma consequência. Se você teve um ato negativo, meu amigo, a consequência é sua. Quem vai arcar com ela lá na frente é você, da mesma forma que eu, com os meus atos negativos, vou arcar. Mas eu deixo a cargo da lei de ação e reação. Eu não vou agir na ignorância. Eu quero seguir. Por mim, você está perdoada. Mas a gente sabe, nós já estudamos isso. Quando a gente perdoa o outro, é ponto positivo para nós. Mas isso não quer dizer que o outro deixa de ser devedor. Então, deixe a cargo da lei de ação e reação, porque nós não queremos e nós não vamos estagnar. Nós vamos seguir. Acompanhava a discussão com forte interesse, admirando o individualismo que caracteriza cada criatura, ainda mesmo além da morte do corpo. E André dizendo, né, que ele estava admirado com o individualismo, né, com o egoísmo em si, dessa outra estar tão focada, até mesmo pós-morte do corpo físico, estava focada ali naquela vingança. Todas as suas considerações, e aí Alexandre, né, observou, todas as suas considerações, minha amiga, são aparentemente muito respeitáveis. Ou seja, eu não estou dizendo que você não tem razão. Alexandre não, né? Um dos missionários. Não estou dizendo que você não tem razão. Eu não estou dizendo que lá num determinado ponto ele não te prejudicou. Não é isso que eu estou dizendo. Todavia,
Em todos os desastres que nos ocorrem, devemos examinar serenamente a percentagem de nossa coparticipação. E ele está abrindo mais o olho da gente também, tá? Olha, quando uma inimizade acontece, quando algum ato acontece, vamos verificar também se a gente não teve culpa ali. Se a gente não deixou para que determinada coisa chegasse a tal ponto também acontecesse. Apenas em situações raríssimas poderíamos exibir de fato o título de vítimas. Então a gente nem sempre vai ser só vítima e nem sempre, né, o outro é o vilão. Na maioria dos acontecimentos dessa natureza, porém, temos a nossa parte de culpa. Não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre a nossa cabeça. Mas podemos impedir que faça ninho em nossa cabeça. Ou seja, os inimigos vão rondar. Que eles rondem, isso aí é problema deles. Mas já eles estabelecerem em nós, já é problema nosso. Então, se a gente tem alguma divergência com o outro, será que a gente não poderia ter feito algo para que não chegasse ao ponto que chegou? É isso que está dizendo aqui. Nesse ponto, a interlocutora, parecendo melindrada, acentuou-se asperamente. Suas palavras são filhas da pregação religiosa, mas eu estou à procura da justiça. E com riso irônico terminava. Aliás, da justiça apregoada por Jesus. Olha lá. Olha lá o tamanho da ignorância, né? E ela fala o seguinte: eu estou atrás da justiça que Jesus nos deu autoridade para fazer. O missionário não se exaltou, não ficou bravo, não disse, né? Não teve aí nenhuma outra atitude que mostrasse, né? Ele não ficou bravo com ela, não mostrou a ela a ignorância dela. Então ele não exaltou ante o sarcasmo do gesto que acompanhou a observação ingrata e disse-lhe bondoso: a justiça. Quantos crimes se praticam no mundo em seu nome? Quantos homens e mulheres que, em procurando fazer justiça sobre si mesmos, nada mais fazem que incentivar a tirania do eu? Refere-se a irmã ao divino mestre. Que espécie de justiça reclamou o Senhor para ele quando carregava sobre a cruz? E olha o que ele está dizendo aqui, o missionário fala para ela. Você mencionou a justiça segundo Jesus te deixou. Você insinua que Jesus deixou como ensinamento que nós fizéssemos justiças pelas próprias mãos. Mas agora eu te pergunto, qual justiça Jesus o fez quando carregava a sua cruz? E a gente sabe que Jesus carregava a cruz sem dever. E ainda assim, sendo quem ele era, Jesus carregou toda a sua cruz injustamente e em silêncio. E agora você está me dizendo que você vai fazer vingança com as próprias mãos porque Jesus deixou isso pra gente? Nesse sentido, minha amiga, o Cristo nos deixou normas de que não deveremos esquecer. O mestre mantinha-se vigilante em todos os atos alusivos à justiça para os outros. Defendeu os interesses espirituais da coletividade até a suprema renunciação. Entretanto, quando surgiu a ocasião do seu julgamento, guardou silêncio e conformação até o fim. Naturalmente,
não desejou o mestre, com semelhante atitude, desconsiderar o serviço sagrado dos juízes retos no mundo carnal, mas preferiu adotá-la, estabelecendo o padrão de prudência para todos os discípulos de seu evangelho nas mais diferentes situações. Então, o que ele fala? O que nós acabamos de comentar. Jesus, quando passou pelo que ele passou, Jesus passou em silêncio. Jesus, em momento nenhum, falou-se em vingança. Jesus apenas acatou, né, o que aqueles juízes tinham ali então feito, tinham então ali, né, falado sobre ele. Embora ele não devesse. Ao se tratar de interesse alheios, minha irmã, devemos ser rápidos na justificação legítima. Entretanto, quando os assuntos difíceis e dolorosos nos envolvem o eu, ou seja, quando o assunto doloroso envolve nosso eu, que desperta o egoísmo, ou seja, eu só olho para mim, convém moderar todos os impulsos de reivindicação. Nem sempre a nossa visão incompleta nos deixa perceber a altura da dívida que nos é própria. Então, ou seja, Jesus, que não tinha dívida, se manteve em silêncio. E nós que as temos aos montes. Então, nós temos que ter muito cuidado ao reivindicar qualquer coisa. E na dúvida, é lícita a abstenção. Acredita que Jesus tivesse algum débito para merecer a sentença condenatória? Ele conhecia o crime que se praticava. Possuía sólidas razões para reclamar o socorro das leis. No entanto, preferiu silenciar e passar, esperando-nos no campo da compreensão legítima. É que o mestre, acima do olho por olho das antigas disposições da lei, ensinou a amai-vos uns aos outros, praticando-o invariavelmente. Confirmou a legalidade da justiça, mas proclamou a divindade do amor. Demonstrou que será sempre heroísmo o ato de defender os que merecem, mas se absteve de fazer justiça a si mesmo, para que os aprendizes da doutrina estimassem a prudência humana e a fidelidade divina nos problemas graves da personalidade, fugindo aos devarios que as paixões do eu podem desencadear nos caminhos do mundo. Ou seja, Jesus deixou para nós totalmente o oposto do que eles estavam ali, do que ela, né, em específico, estava ali indagando e estava ali, né, reivindicando, né? E ele fala, olha, o que Jesus deixou para nós foi um ensinamento completamente diferente deste que você está aí dentro da sua mente, nesse egoísmo, nessa perseguição, né? Se estagnando, se parando, deixando de evoluir. A interlocutora, em face da argumentação veemente bela, emudeceu fortemente impressionada. E Alexandre, que seguia também comovida as explicações do intérprete, observou-me. O trabalho de esclarecimento espiritual depois da morte entre as criaturas exige de nós outros muita atenção e carinho. É preciso saber semear na terra abandonada dos corações desiludidos, que se afastam da crosta sob tempestades de ódio e angústia desconhecida. Ou seja, né? Alexandre dizendo para André, olha André, às vezes outras pessoas se revoltariam diante disso que ela disse, né? Ela usando o nome de Jesus para falar de vingança. Mas, para a gente lidar com aqueles, né, que desencarnaram sob tempestade do ódio, da angústia, é necessário a gente saber como lidar com as palavras. É necessário saber como você lança a semente. É necessário equilíbrio diante do desequilíbrio. Diz o livro sagrado que no princípio era o verbo. Também aqui, diante do caos desolado dos espíritos infelizes, é necessário utilizar o verbo no princípio da verdadeira iluminação.
Ou seja, é preciso usar a palavra. Não podemos criar sem amor. E somente quando nos preparamos devidamente, edificaremos com êxito para a vida eterna. Silenciando o espírito que fora criteriosamente advertida, passei a observar a senhora ainda jovem que se mostrava sobre irritação forte no recinto, preocupando os amigos encarnados. Diversos perseguidores invisíveis à perquisição terrestre mantinham-se ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações, mas de todos eles sobressaía um obsessor infeliz de maneiras cruéis. Então veja lá, agora outro caso, né? Essa senhora desencarnada obsediava um dos irmãos. Agora André lançou olhares para uma encarnada que estava inquieta. E olha lá, colara-se-lhe ao corpo em toda a sua extensão. Ela estava com vários obsessores, mas tinha um que estava colado, né, em toda a sua extensão, ou seja, em todo o seu perispírito, dominando-lhe todos os centros de energia orgânica. Identificava a luta da vítima que buscava resistir quase inutilmente. Meu bondoso orientador percebeu minha estranheza e explicou: este, André, representa um caso de possessão completa. E dirigindo-me ao intérprete que argumentava momentos antes, recomendou-lhe estabelecer ligeiro diálogo com o perseguidor temível para que eu ajuizasse quanto ao assunto. Sentindo-se tocado pela mão carinhosa do nosso companheiro, o infortunado gritou. Então, ou seja, o missionário chega e coloca as mãos sobre esse obsessor. E ele grita, né? Não me venha ensinar o caminho do céu. Conheço minha situação e ninguém pode deter o meu braço vingador. Não desejamos forçá-lo, meu irmão, acentuou o amigo com serenidade. Tranquilize-se. Enquanto alimentar propósito de vingança, será castigado por si mesmo. Ninguém o molesta, senão a própria consciência. As algemas que o prendem à inquietude e à dor foram fabricadas pelas suas próprias mãos. Nunca, bradou o desventurado, nunca. E ela? Fez acompanhar a pergunta de horrível expressão e continuou. O Senhor que prega a virtude justifica a escravidão de homens livres? Acredita no direito de construir senzalas para humilhar os filhos do mesmo Deus? Esta mulher foi perversa para nós todos. Além de meu esforço vingador, vibram de ódio outros corações que não a deixam descansar. Vamos persegui-la onde ela for. Olha para vocês verem como que a coisa se arrasta. Ele já nos remete ao tempo da escravidão. Esse livro é lá da década de 40, 48, se não me engano, quase chegando a 50. A escravidão foi abolida lá em 1888. Olha lá o moço todo ainda revoltado e obsediando. É aquele negócio que os missionários dizem lá na frente. A gente não está dizendo que eles estão errados. Que às vezes carrega em si alguma revolta, mas essa revolta, ela precisa ser trabalhada. E a justiça não é nós que fazemos, não é a gente que faz. E a gente precisa tomar cuidado, porque na grande maioria das vezes, às vezes lá mais para trás, os devedores também somos nós. Porque tudo tem uma razão de ser, né? Esboçou um gesto sinistro e prosseguiu. Por simples capricho, ela vendeu minha esposa e meus filhos. Não é justo que sofra até que nos restitua? Será crível que Jesus, o Salvador por excelência, aplaudisse o cativeiro? Está dizendo o seguinte, será que Jesus, o Salvador que estaria achando bom essa situação que ela fez com a gente? Lá naquela época passada?
o nosso intérprete, muito calmo, obtemperou, né? Disse a ele: o mestre não aprovaria a escravidão. Contudo, meu amigo, recomendou-nos o perdão recíproco, sem o qual nunca nos desvencilharemos do cipoal de nossas faltas. Qual de nós, antigos hóspedes da carne, conseguirá exibir um passado sem crimes? Qual de nós não tem falhas? Qual de nós não está impregnados de pecado? Neste momento, seus olhos revelam a culpa de uma irmã infeliz. Sua alma, entretanto, meu irmão, permanece desvairada pelo furacão da revolta. Sua memória está consequentemente desequilibrada e ainda não pode reapossar-se das lembranças totais que lhe dizem respeito. Não lhe sendo possível recordar o passado com exatidão, não seria mais razoável esperar em seu caso pelo justo juiz? Como julgar e executar alguém pelas próprias mãos se ainda não pode avaliar a extensão dos seus próprios débitos? O revoltado parecia chocar-se ante os argumentos ouvidos, mas estava longe de ceder em sua posição de perseguidor, e ele responde asperamente: para os mais fracos, suas observações serão valiosas, não para mim, porém, que conheço as sutilezas dos pregadores de sua esfera. Não abandonarei meus propósitos. Minha situação não se resolverá com simples palavras. Nosso companheiro, compreendendo o endurecimento do antagonista e apiedando-se da ignorância, continuou em tom fraterno: não se trata de sutileza, sim de bom senso. Aliás, não desejo retirar-lhe as razões de natureza individualista, mesmo porque vigorosos laços unem-lhe a influenciação à mente da vítima. Entretanto, apelo para os sentimentos nobres que ainda vibram em seu coração, fazendo-lhe reconhecer que, sem as desculpas recíprocas, não liquidaremos nossos débitos e não chegaremos à classe dos espíritos puros, né? Em geral, o credor exigente é cego para os próprios compromissos. A sua reclamação, na essência, deve ser legítima, no entanto, é estranhável o seu processo de cobrança, no qual não descubro qualquer vantagem, visto que suas atividades de vingador, além de aprofundar suas chagas íntimas, tornam-no antipático aos olhos de todos os companheiros. Ferido talvez, mas fundamente em sua vaidade, o obsessor calou-se enquanto o intérprete se voltava para nós outros, indagando de meu orientador quanto à conveniência de ajudar-se magneticamente ao infeliz, a fim de que as lembranças dele pudessem abranger alguns quadros do passado distante. Então, ou seja, né, esse missionário ali conversando com ele, vendo essa revolta, né, indagou a Alexandre se não poderia, né, de uma certa forma, fazer esquecê-lo um pouco aquele passado, para que então ele pudesse, de uma certa forma, largar aquela irmã, né, e seguir, né? E Alexandre considerou: não seria oportuno ampliar-lhe as lembranças. Não conseguiria compreender. Antes de maior auxílio do seu entendimento, é necessário que sofra. Então, o que Alexandre está dizendo? Olha, não vai adiantar. Se a gente o fizer esquecer, ou se a gente o fizer ir mais lá atrás, buscar a causa de tudo isso, na ignorância que ele se encontra, ele não vai entender. Ele não vai ceder, não vai adiantar. Então, ele vai precisar passar pelo crivo da dor. Ele vai precisar passar pelo esgotamento.
E quando ele estiver esgotado, quando ele estiver cansado, aí sim nós poderemos levar até ele a ajuda e tentar fazer com que essa ajuda seja eficaz. Mas por enquanto, diante dessa ignorância, seríamos como lançar uma semente em solo infértil. De nada adiantaria. Olha a importância, né, gente? Da gente deixar o outro a cargo dos seus atos. Quem somos nós para poder fazer justiça com as próprias mãos? Quem somos nós para cobrar do outro aquilo que a gente acha que ele deve? Nós primeiro devemos entender que nós também somos devedores. E ainda assim, que diante daquela situação eu nada devo, deixe a cargo da lei de ação e reação. Porque foi isso que Jesus nos mostrou. Jesus não é o nosso norte? Jesus não é o que está lá na frente, mostrando pra gente o caminho que tem a seguir? Jesus que sofreu e passou tudo que passou, ele passou em silêncio. Jesus em momento nenhum disse e falou em vingança, mas deixou a cargo da lei de Deus. E por hoje nós encerramos esse capítulo, essa parte do capítulo. Semana que vem nós vamos voltar com mais uma parte. Alguma dúvida, gente?